Olá, amigos! Alegria estar de volta no mês de Kardec. Tema central: coerência doutrinária. Hoje iremos estudar, falar um pouco, refletir sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: Honra teu pai e tua mãe. Esse capítulo tem 4 tópicos. 1. Piedade filial. 2. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? 3. Parentesco corporal e parentesco espiritual. 4. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Vamos fazer algumas reflexões dos 2 primeiros tópicos. 2 textos estão inseridos no início do capítulo 14. São extraídos dos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. 1. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roube, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. 2. Honra teu pai e tua mãe, para viverdes muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Honra teu pai e tua mãe. Aqui está uma lei divina trazida por Moisés. Importante lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das máximas morais do Cristo. O caráter e o objetivo do Espiritismo é iluminar o caminho, abrir os nossos olhos, visando a aplicação às diferentes situações da vida. Então, o título do nosso capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo é este: uma lei divina. Honra teu pai, honra tua mãe. Essa lei, eu, você, nós, vamos todos ocupar posições diferentes nessa lei. Ora como pai, ora como mãe, ora como filho, filha e assim por diante. A vida é uma ciranda e nossa posição nessa ciranda muda de posição várias e várias vezes. Passa tudo muito rápido. Se a gente pensar na encarnação presente, as experiências desta mesma encarnação, não faz muito tempo, parece que nós estávamos na primeira infância, tudo passando muito rápido. Logo, a gente entrou na adolescência, na primeira infância os amiguinhos da primeira hora, adolescência, as primeiras vivências, explosões hormonais, aí o preparo também para os que desejam ou já passaram por isso, né, desejaram e fizeram vestibular, estudos, organização aí das maneiras de estudar, de aplicar na vida prática. Um pouco depois, passamos aí pelo planejamento familiar, agora numa fase já adulta, escolhendo o companheiro, a companheira, planejando a família, ter filhos, quantidade. Mais um pouquinho, entramos aí na idade mais madura, já passou a primeira infância, já passou a adolescência, o começo da fase adulta. Agora as nossas vivências já são como avós, avós. E já entrando agora também na fase já da terceira idade, a fase mais idosa, a velhice. Para os que não estagiaram todas essas fases, na infância, adolescência, madureza e a infância, a adolescência, a vida adulta, a madureza e a velhice, logo estarão. A gente passa, olha um pouquinho para o tempo, para trás e vê como foi uma velocidade rápida e surpreendente. Antes de ontem, éramos filhos pequenos. Ontem, planejando a vida adulta. Hoje, papais, mamães, vovós e assim por diante. É uma ciranda. E nessa ciranda, quem escolhe a ordem?
Se nós formos agora refletir na ciranda que temos das experiências reencarnatórias, quem vem sendo pai ou mãe de quem? Qual espírito vai ocupar a posição de pai ou de mãe? E agora de filho, de filha, de neto? E assim por diante. Quem escolhe esta posição? Quem vai primeiro, quem vai segundo? E assim nascer esse planejamento. Quem vai escolher? É Deus. Deus escolhe a ordem e nos permite assim vir de acordo com a programação, mas sobre a orientação, ordem de Deus em nós. Quem veio antes, quem chegou primeiro, foi Deus quem determinou nas nossas vidas. Para eu ser quem eu sou, você ser quem você é, nós não precisamos desrespeitar a posição de ninguém. Pelo contrário, aproveitar o que já nos aconteceu. Porque a vida é um curso e nós temos é que levar esse curso adiante. Honra teu pai, honra tua mãe. É uma história que passa pelas nossas vidas, pela nossa trajetória. E aí a gente pode, às vezes, refletir, às vezes, da nossa própria vida, ou escutar um companheiro falar da vida dele. Pode ser um colega, pode ser um atendimento fraterno, seja o que for. Às vezes a pessoa, como te falei na primeira pessoa, pode ser nós mesmos, podemos refletir assim, mas você está dizendo para eu honrar pai e mãe, porque você não conhece a minha história. Meu pai é um alcoólatra, meu pai abandonou a minha mãe quando os filhos, eu, mais outros irmãos, eram todos crianças e a mãe teve que fazer tudo sozinha. Como honrar esse pai? Ou, outra reflexão, a minha mãe me abandonou. Eu não fui criada pela minha mãe, outra pessoa me criou, ou meu pai me criou, não sei nem onde está a minha mãe. Eu não recebi nada do meu pai, eu não recebi nada da minha mãe. Você não conhece a minha história, eu fui criada num orfanato. Ou seja, várias e várias reflexões para falar do pai e da mãe. Então, nesse momento, se isso passa na sua cabeça, ou para um atendimento que você fizer, alguém está numa situação dessa e você está como ouvinte disso, que a gente consiga refletir e passar isso adiante para esse irmão ou para nós mesmos, né? Essa reflexão. Por que que eu estou vivo? Como que eu encarnei? Eu cheguei aí numa espaçonave? Foi assim do nada? Não. Eu, você, nós chegamos numa nave, mas uma nave chamada útero. Numa nave aquática. E para nós entrarmos nessa piscina, duas pessoas tiveram que se encontrar. Tiveram que se amar, nem que se fosse por 5 segundos. Não interessa o que elas fizeram nos próximos segundos. O que elas fizeram em poucos segundos foi o suficiente para nos dar a coisa mais importante que nós temos: a vida. Queremos mais? Mais ainda do que a vida? Então, esse nosso antepassado, pai, mãe, que nos deram a nossa vida, pode ter errado de alguma forma. E ninguém quer errar, as pessoas querem ser felizes, mas às vezes se atrapalha, às vezes tem alguns deslizes, às vezes toma um rumo diferente na vida. Mas pelo presente que eles nos deram, pela possibilidade que nos deram de reencarnar, nós temos que honrar,
nosso pai e nossa mãe. É a primeira coisa. Honrar nosso pai e nossa mãe. O que eles nos deram é o suficiente. Agora, com a ajuda de Deus, dos bons espíritos, dos mensageiros de Jesus, aí nós vamos seguindo. Aí é por nossa conta. O traçado daí em diante é nosso. O resto Deus vai cuidar de nós. É por isso que Paulo afirma no 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, que ele fala o quanto que é importante honrar os nossos antepassados. E é por isso que às vezes corre nas nossas veias, na nossa mente, as dificuldades que já passamos, ou na lembrança que alguém conta, relata para a gente, né, dos desprezos, das indiferenças, mas também tem coisas boas, lembranças boas, como os trabalhos honestos, dignificantes, bons, dedicados. Isso são heranças que nós recebemos, como os nossos antepassados cuidaram, trataram dos outros, porque a gente aprende muito com acertos, mas também nós aprendemos com erros. Então tudo é uma lição de vida para nós. E é com esse material que nós vamos construindo o que nós podemos fazer. Nós temos que agradecer pela mãe e pelo pai que temos ou que tivemos. Não importa se eles estão encarnados ou desencarnados, se estão presentes ou ausentes na nossa vida. Isso não interessa, porque eles nos deram um diamante de uma tonelada. E às vezes a gente fica reclamando por uma grama de ouro que nos deram. E essa maior joia da nossa vida, nós já recebemos, que é exatamente a vida. Então a gente já recebeu. Então não vamos ficar reclamando, exigindo alguma outra coisa desses pais. Vamos agora correr por nossa conta, fazer a nossa história. Nós temos que respeitar quem veio antes e seguir a nossa vida com confiança em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, focar no bem e no trabalho do bem, amar e seguir. Esse é o importante, é o que devemos fazer das nossas vidas. Os evangelistas Marcos e Mateus nos trazem uma passagem que aconteceu com Jesus e que para muitas pessoas soa bem estranho. Essa passagem está no segundo tópico do capítulo 14 do nosso Evangelho e nos diz assim: E tendo chegado à casa, de novo se formou uma grande multidão, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram apanhá-lo, pois diziam que tinham perdido o juízo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora. Mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele, Jesus, lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus. Parece que contrastam, né, com a sua bondade. E para os incrédulos fazem disso uma arma, dizendo que o Cristo se contradizia. O fundamento dos ensinamentos de Jesus é a lei de amor, a lei de caridade. E para esses mesmos incrédulos, espantam-se em ver, nesta mesma ocasião, Jesus mostrar tanta indiferença
para com seus parentes e, de certa forma, renegar a sua mãe. Mas nessa passagem tem uma grande mensagem. Jesus sempre nos dava ensinamento. Ele aproveitava a situação que estava vivenciando com seus discípulos, com os seus apóstolos e trazia lição da vida prática, da vida real, do que estava acontecendo para a vida eterna nossa, do nosso espírito. Então, Cristo quis nos mostrar de forma bem clara que as pessoas que nos servem de mãe, de pai, de irmãos, são distintas das imagens que nós conservamos. Aqui, ó, está apresentando a ciranda, posições diferentes. E se o fundamento dos ensinamentos de Jesus é a lei de amor e de caridade, este amor também está em mim. Esse amor também está em você. Esse amor também está em nós. Jesus não amava menos seus irmãos ou sua mãe. Claro que não é isso. Jesus trazia, sim, um comportamento diferente das demais pessoas. Tanto que Kardec dedica um capítulo inteiro do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, para falar desse comportamento de Jesus, que é o capítulo 23, que tem o título de Estranha Moral ou Moral Diferente. Jesus esteve aqui, pessoalmente entre nós, para desenvolver as leis divinas, dar um verdadeiro sentido e adequá-las ao grau de adiantamento da humanidade, para libertar a nossa alma de um cativeiro moral. E como não conseguíamos entender tudo o que ele ensinava, ele prometeu enviar um Consolador para nos ajudar a compreender tudo o que ele estava dizendo. E esse Consolador prometido é o Espiritismo. Então o Espiritismo traz uma chave que abre portas para a compreensão, abre caminhos para a gente traçar com clareza, pelas explicações que os Espíritos enviados de Jesus, discípulos de Jesus, da escola de Jesus, vieram e ditaram para os amigos, companheiros de Kardec, naquele momento, para ajudar a codificar, a organizar o Espiritismo. Compreender, por exemplo, a resposta que Jesus deu aos seus discípulos quando falaram que a mãe e os irmãos estavam lá fora na porta esperando por ele. Jesus pergunta, dando uma resposta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E Jesus se referia à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor. Um amor que vai além do ambiente particular. Jesus falava do amor universal, cujas estradas devemos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos de toda sorte. Mas nós precisamos de começar pelo começo. Então, começar pelos parentes, porque nos parentes temos o Instituto Primário de Caridade. É aqui que nós vamos iniciar. Porque fora do lar é possível o sossego da consciência, porque sobra tempo para os outros. Não é difícil suportar o agressor desconhecido. Raramente iremos vê-los novamente, mas suportar o agressor conhecido, aí é difícil. Também o doente largado na rua, não é sacrifício amparar. Difícil é amparar o doente em casa constantemente.
E é a casa, e é em casa, né, que a providência divina nos experimenta, como estamos tratando moralmente, como estamos dando exemplos, conselhos para os nossos familiares. Dar apoio, compreensão, disciplina, exemplo para os que não estão dentro de casa é mais fácil do que para aqueles que estão dentro de casa. Não é fácil e ninguém disse que seria fácil. Tem um dito popular que diz assim, que santo da casa não faz milagre. E aí, como eu, você, nós não somos santos, é aí que não vai fazer mesmo. Então, é difícil, mas a gente tem que insistir, porque é aí que é o nosso laboratório. Porque a gente deseja, né, estar em companhia com espíritos superiores, ter responsabilidades sublimes, queremos a convivência com o mais alto da espiritualidade, mensageiros de luz, sonhamos com dons luminosos, transcendentais, mas nós precisamos de iniciar pelo início, né? Pelo começo de tudo, pela família menor, pelos que partilham conosco. Cada um deles nos ajuda a desenvolver determinadas virtudes. Em uns, a gente vai desenvolver a virtude chamada paciência, em outro, a virtude chamada lealdade, outro ainda, equilíbrio, outro, abnegação, firmeza, brandura, severidade, suavidade. Então, diversas virtudes a gente consegue desenvolver aí, mas precisamos de exercitar e não relegar isso para depois, né? Agora é a hora, o melhor tempo para nós é o chamado hoje. É hoje a nossa oportunidade de praticar, de colocar o nosso conhecimento à prova. Lembrando que, a pretexto de auxiliar uma humanidade lá fora, não podemos fugir desse cadinho fervescente que a gente tem, né? Das lutas que temos na nossa casa, no nosso lar. Porque ninguém quer errar. As pessoas querem é ser felizes. E aí, às vezes, a gente se atrapalha. Às vezes, a gente erra. Às vezes, a gente adia compromissos para outra encarnação. Mas vai saber qual posição que teremos. E quem é que vai nascer primeiro. Porque aí é a ordem de Deus. Ele determina. E aí a gente cumpre. Com quem estaremos na nossa próxima encarnação? Quem será o nosso filho, nosso cônjuge, nossos pais? Então, isso tudo, a gente tem que aproveitar a oportunidade aqui e agora. O depois, nós não sabemos nem com quem, nem onde, nem quando será. Então, a oportunidade é aqui e agora. E na presença das criaturas que nos cercam como pai, como mãe, como esposo, como esposa, filhos ou irmãos, vamos nos esforçar para nos ajustar com menos orgulho e mais serviço. Porque é dessa nossa vitória moral, junto desses afetos, que dependerá a nossa missão, a admissão definitiva entre os amados que nos esperam e que já marcharam aí na nossa frente, nessa família maior. Porque quantas reencarnações já tivemos? Quantos dentro dessas reencarnações já tivemos o nosso cônjuge, né? Marido ou a esposa? Quantos filhos já tivemos? E no retorno da pátria espiritual,
Se tivemos, vamos falar um número aqui qualquer, se tivemos 10 maridos ou 10 esposas, e desses 10 casamentos, desses 10 relacionamentos, tivemos 5 filhos, onde estão os 50 filhos? Onde estão os 50 cônjuges nossos? Não estão na pátria espiritual paradinho esperando a nossa chegada. É um vai e vem dessa ciranda que já podem estar aqui, tá de lá, eu tô de lá, tá de cá, ocupando posições diferentes. Então, o nosso tempo é hoje, é agora. E terminando nossa participação nesse mês de Kardec, relembrando a fala de Jesus, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então estamos aqui para aprender a amar e servir. Amar e servir o mais próximo. Lembrando que onde eu estiver, o próximo, mais próximo de mim, é o que está ao meu lado. Próximo exige proximidade. E Jesus já disse isso para nós. Relembrando que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é muito semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a si mesmo. Então, amar e servir, lembrando que o próximo, meu, seu, é aquele que está mais próximo mesmo, literalmente. Muita paz em Cristo Jesus.